Vamos aproveitar a tranquilidade do ambiente, as vibrações docíssimas aqui projetadas pelos corações queridos do outro plano da vida, para trazer a todos nós o aconchego da alma, a serenidade, o amparo, a fim de que possamos meditar, refletir, sobretudo encontrarmos entendimento para as decisões da vida e para nos tornarmos criaturas mais produtivas para si mesmos nesta existência. Deixemos-nos permear por essas energias reconfortantes, de maneira que elas acomodem o nosso coração, alcançando-nos a alma, os recônditos mais profundos, os ambientes íntimos onde nos encontramos escondidos, e ali é preciso que se faça luz. As luzes que viemos buscar nesta manhã, através do estudo, através do contato com a espiritualidade veneranda, para dilatar o nosso entendimento, nós possamos aproveitar esse ambiente para reconfortarmos nos braços amorosos daqueles que nos querem bem. Alguns corações ligados aos nossos, outros pelo simples prazer de nos trazer paz, serenidade, bem-estar. Aproveitemos para observar a presença de Deus em tudo que nos rodeia neste momento, nas pessoas, na natureza, onde o canto dos pássaros anuncia um novo dia, e os raios do sol iluminando tudo convida ao acordar não só a natureza que nos envolve, mas também a nossa própria natureza íntima, para que saiamos do sono letárgico de indisposição em que nos encontramos. Sabemos que ninguém pode resolver a nossa problemática íntima. Somente nós poderemos, através das decisões, reflexões e conclusões, resolver, traçar novos rumos para sermos felizes com as nossas próprias lutas. Deus fala-nos ao coração, mas para isso é preciso prepará-lo para ouvir. E assim é o que desejamos neste momento. Ter a tranquilidade de alma, desligar-nos dos problemas, das ansiedades que nos trouxeram aqui, para buscarmos ouvir o nosso Senhor, Jesus, e o nosso Deus, nosso Pai, a fim de que possamos encontrar o que necessitamos. Assim, meu amigo, nesse momento, te pedimos que estejas conosco, já que estamos na tua presença, para descansar o espírito das muitas tribulações e lutas, e objetivamos, Senhor, autocurarmos dos males que nos assolam e nos trazem infelicidade. Te agradecemos supremamente pelo bem que nos tem feito, pelas luzes que tens projetado no nosso caminho. Te pedimos que fiques conosco, não só hoje, mas por todo sempre. Assim seja.
oração, de reflexão, onde nós possamos abrir o coração para não nos ouvir propriamente falando, mas ouvirmos aquela voz que não pode ser ouvida pelos ouvidos da carne, que é a voz dos benfeitores espirituais, que aproveitando a nossa fala, conversam conosco a nível de espíritos, conversa conosco na intimidade da alma. Esta fala é muito mais importante do que a fala que nós proferimos, que tem o nosso limite, né? Os espíritos venerandos nos conhecem muito bem e eles querem conversar com o nosso coração. Por isso que muitas vezes a gente sai de alguns lugares que a gente vai reconfortados, com mais segurança, com algumas ideias novas, porque nós nos abrimos para ouvir e receber o auxílio daqueles que querem que a gente se melhore, que querem que a gente seja feliz. Então, vamos nos abrir a estes corações. De forma nenhuma eles nos julgam, eles não nos julgam. Ao contrário, eles se colocam ao nosso lado como alguém que quer nos auxiliar. Que eles querem que a gente consiga fazer a nossa própria caminhada. Então eles nos ajudam. Temos o nosso anjo da guarda, temos os bons espíritos, aqueles que simpatizam conosco, aqueles que gratuitamente se colocam como missão deles próprios, auxiliar-nos a chegar a algum lugar melhor de evolução. Então, se nós pudéssemos olhar a nossa volta nesse momento, nós veríamos uma quantidade muito grande de corações conversando conosco, desejando que a nossa vida realmente seja profícua e que a gente tenha sucesso naquilo que a gente escolheu vir fazer aqui na vida. Como nós sempre comentamos, muitas vezes quem menos faz é a gente mesmo. Eles fazem tanto por nós, que a gente muitas vezes é o que menos faz por si mesmo, quanto que eles fazem muito, porque eles nos aconselham, livram-nos de perigos, mostram-nos caminhos, coisas que possam nos trazer problemas, eles estão sempre nos intuindo, nos mostrando essa caminhada. A gente é o que menos faz por si mesmo. Então vamos inverter essa situação. Nós estamos trabalhando no livro Vida, Desafios e Soluções, da Joana Viagens. Cumprimentamos também aqueles que estão conosco pela internet, né? Todos possamos ter um momento de meditação e de reflexão. Nós estamos no subitem impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais, econômicos e do interrelacionamento pessoal. Esses impedimentos naturais que nós encontramos na vida, que faz com que a gente não tenha a paz e a alegria que a gente quer ter. Então, no último item, nós conversávamos, né, que a pessoa, sob qualquer aspecto que nós podemos compreender, quando ela não está bem, ela projeta contra a sociedade aquilo que a oprime, alguma coisa que não vai bem nela, alguma coisa que ela construiu de maneira errada, ruim, que se permitiu guardar, seja em qualquer nível que seja, ela tende a projetar sobre a sociedade. E a pior dessas projeções é quando ela faz isso dentro do círculo afetivo onde ela se encontra, que é o lar, que são as pessoas mais próximas, causando dores e dificuldades para com quem se relaciona e muitas vezes de onde mais recebe amor, de onde mais recebe afeto, de onde mais recebe cuidado, né? Então, quando a pessoa não está bem, quando o espírito não está tranquilo consigo mesmo, ele desfere golpes contra os outros na tentativa de aliviar-se desse mal-estar, né? Mas isso tem um efeito ruim, porque quanto mais nós ferimos, seja quem quer que seja, de onde quer que isso aconteça, nós acabamos colhendo intranquilidade. Ninguém fica bem por falar o que quer para os outros, né? Eu me recordo que eu já disse aqui em cursos, né? Onde a benfeitora nos disse certa feita que a pessoa fala assim, eu tenho que falar o que eu estou sentindo, ou quando fui ofendido, ou alguma coisa, porque senão eu vou me envenenar. Então eu tenho que falar, eu tenho que responder, senão eu vou me envenenar. Ela disse assim, se você tem o ímpeto de responder, já está envenenado. Não vai ficar com outro veneno que não seja o próprio que você criou, no momento em que se agastou com a outra pessoa. Se alguém te feriu e você se sentiu ferido, já está envenenado e não vai se livrar desse veneno. O que você vai fazer é compartilhar o veneno e vai ser responsável pelo veneno que lançou no outro, mesmo que ele tenha te ferido, porque isso é um problema dele. Alguém faz alguma coisa contra mim e eu revido, eu me iro, respondo, falo coisas indevidas, grito, blasfemo contra o outro, amaldiçoo, faço qualquer coisa. Esse veneno que eu joguei contra o outro é de minha responsabilidade. O que isso for acontecer,
com a pessoa em relação a isso que eu dei a ela, a responsabilidade é minha também. A responsabilidade é dela por ter criado a situação, mas é minha também. Enquanto que ela disse assim, que você fique então só com o seu veneno, até que aprenda a controlar os seus sentimentos de maneira a não se envenenar com o que os outros lhe dão. Porque o problema de se envenenar é nosso. Nós nos envenenamos com o que recebemos. Se alguém quiser nos fazer mal e a gente não se importar, tiver piedade, tiver misericórdia, compaixão dos outros, a gente vai viver bem, vai viver tranquilo, porque aí o veneno fica só com aquele que criou. Mas se eu me arvoro contra ele, eu já produzi um veneno. Eu já aceitei aquele mal, agasalhei no meu coração, me envenenei, e agora simplesmente vou compartilhar o meu veneno com o outro. Né? Então, é justo que eu fique com o meu veneno, até que eu aprenda a cuidar dele, até que eu aprenda a não me envenenar com as coisas que eu recebo. Por isso que Jesus pediu para a gente reconciliar com o inimigo, pediu para perdoar. Não é porque é bom para o outro, é porque é bom para nós. Quando a gente prejudica, quando uma pessoa nos prejudica, ou acontece alguma coisa, que a gente mantém uma inimizade, a gente está mantendo um vínculo ruim. Porque enquanto nós não resolvermos aquela problemática com aquela pessoa, nós não vamos nos afastar dela. Né? A vida vai nos trazer para perto sempre. Foi aí que nós ouvimos a célebre frase da benfeitora, que ela é, eu acho assim, um tanto dolorosa, né? Mas ela disse assim, a pessoa mais próxima da tua próxima encarnação vai ser aquela pessoa que você odeia, que você detesta, que você tem raiva, que você não gosta. Vai ser a pessoa mais próxima da tua vida. Porque nós temos que resolver o problema com ela. Nós somos filhos de Deus e Ele nos vê como irmãos. Quando dois filhos estão brigados em casa, o que os pais fazem? Tentam fazer com que eles se abracem, com que eles se desculpem, com que eles se perdoem. O pai e a mãe não ficam sossegados enquanto os filhos não se reconciliarem, não é? Não tem como permanecer dentro do lar os filhos brigados, a não ser que sejam já velhos, adultos, aí o pai e a mãe não tem mais controle. Mas se a criança, não, vai lá dar um abraço no seu irmão, vai lá dar um beijo na sua irmãzinha, vai lá dar um beijo no seu irmão, vai lá abraçar ele. Por quê? Porque é da lei que a gente se ame. Essa é a lei de Deus. A lei de Deus é lei de amor. Então não adianta a gente querer contrariar isso. Deus vai fazer com que a gente fique próximo do nosso irmãozinho, porque para Deus nós somos o quê? Nada, criaturinhas pequenas, que estão brigando, arrumam uma briguinha com o irmão, tem que ir lá abraçar o outro, lá beijar, então não adianta ficar longe. Né? Então, a gente precisa aprender a desculpar, a perdoar, a tolerar, a ter paciência, para não acumular venenos e intranquilidades no próprio coração. Porque enquanto a gente fizer isso, não é o outro que vai sofrer, é a gente. Porque o mal do outro é um problema dele, mesmo que seja contra nós. Mesmo que o mal seja contra nós, não tem problema, é um problema dele. Se a gente se arvora, joga o nosso veneno sobre ele, nós somos responsáveis pelo que pode acontecer com esse veneno. Não vou contar a história, mas todo mundo lembra, né, do cara que foi maltratado pelo patrão, foi no caminho distribuindo esse veneno até chegar em casa e chutar o cachorro. Né? Então a coisa ela vai desdobrando. Agora, o patrão tem responsabilidade do veneno que fez, que jogou sobre a alma do empregado, embora ele tenha a responsabilidade do que ele fez com esse veneno. Né? Então cada um de nós precisa ter esse entendimento, que não é projetando sobre os outros, não é se rebelando, não é se arvorando contra ninguém, que a gente vai resolver o problema do nosso sentimento. Porque o que nós sentimos não é problema dos outros, é um problema nosso. Ficar magoado, ressentido, é um problema nosso. Você me fez infeliz, não. Eu me fiz infeliz com o que você me fez. Então você me fez alguma coisa, eu peguei o que você me fez e me tornei infeliz. Porque as pessoas boas, os homens bons, isso prova que a gente não é bom ainda, porque os homens bons não se iram contra ninguém e são felizes independentes da vida que têm e do que recebem. Nós temos um monte de exemplos na humanidade de pessoas assim, que eram boníssimas, corações que, mesmo feridos, auxiliavam, ajudavam. Tem um exemplo, claro que não é generalizado, mas das mães, lógico, que apesar de que os filhos façam, elas estão sempre ali, junto, cuidando, fazendo, auxiliando, tentando fazer com que o filho se encaminhe, com que ele saia do quadro que ele está, independente do que ele faça. E se precisar renovar esse perdão 1 milhão de vezes, com alguma exceção, né, de algumas que têm aí problemas kármicos entre os dois, 1
milhão de vezes, elas vão renovar esse perdão 1 milhão de vezes, para poder manter. O que é mais importante para ela? A felicidade do filho. E o espírito que se dedica aos outros com carinho e com esse sentimento, quando chega no mundo espiritual, tem a sensação do dever cumprido. Enquanto que aqueles que se magoaram, se ressentiram e odiaram, mesmo com razão, vão se sentir muito mal. Lembra de uma frase que um dia que a espiritualidade nos colocou, eu coloquei também, que eles dizem assim: o que vai atormentar a cabeça da gente do outro lado não é a lembrança do que os outros nos fizeram, isso vai ficar esquecido. É a lembrança do que nós fizemos aos outros. É isso que vai nos atormentar do lado de lá. Esse é o nosso grande problema. A gente acha que chegando do lado de lá, né, a gente vai lembrar, eu vou lembrar de toda a minha vida, então eu vou lembrar de todo mundo que me fez mal. Tem um amigo que ele falou assim: será que eu vou saber até as pessoas que me traíram e eu não sei? Eu falei: meu filho, é muito pouco provável que você vai saber. Agora, se tem uma coisa que você vai saber, é de quantos você traiu, quantos você mentiu, para quantos você disse que não devia, para quantos você feriu, e isso você vai saber completamente. Porque a nossa vida nos diz respeito, e o que a vida dos outros diz respeito a eles. Então, para nós, como espírito, é importante o que nós fazemos, não o que os outros fizeram. E nenhuma experiência vai chegar até nós na vida se não for necessário. Se a gente precisar passar por algumas experiências emocionais, nós vamos passar por elas. E a gente vai entender isso do outro lado. Nós vamos saber que aquilo que a gente passou estava na programação. Não que estava na programação que os outros nos magoassem, mas a possibilidade de ser magoado. Porque nós trazemos débitos do passado nesse sentido. Então havia a possibilidade de sermos magoados. Agora, o problema é de quem nos magoou. A responsabilidade é dele. Porque há muitas maneiras da gente resolver os nossos problemas sem que o outro precise nos ferir. Mas se o outro nos feriu é porque a gente tinha um campo de atração no próprio coração para aquilo. E recebemos aquilo porque tínhamos um campo de atração ali naquele sentido. E onde a gente progrediu não vai sentir nada. Se alguém tentar me ferir e eu estiver bem, meus sentimentos estiverem tranquilos, eu estiver com a minha cabeça resolvida, com os meus sentimentos bons, eu vou olhar para a pessoa com piedade dela, com misericórdia e falar: coitado, deve estar muito infeliz, né? Deve estar muito infeliz. Agora, por isso que o problema nunca é do outro, é sempre nosso. E razões não adianta. Não adianta dizer: eu tinha razão. Não vai funcionar. O que a gente usa de justificativa do lado de cá não vai funcionar no mundo espiritual. E não funciona aqui também para o nosso sentimento. Porque eu conheço pessoas que são duras, amargas, azedas, que ferem todo mundo e são tristes. São pessoas que não têm amizades, pessoas que andam pelo mundo aí excluídas, pessoas que ninguém visita, que praticamente não têm amigos. Já começam a sofrer. A dificuldade é aqui, porque a própria pessoa cria um campo de repulsão para que todos se afastem dela. As pessoas ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa azeda, amarga. A gente não se iluda com isso. Só as pessoas boas têm essa capacidade de ficar perto de gente ruim, gente amarga, gente azeda. As pessoas boas ficam, mas as pessoas comuns se afastam por um processo de mal-estar. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, isso aí chama-se lei de atração e repulsão dos fluidos. Ou seja, existe uma barreira material, que é o fluido. Você irradia quem você é. Ao irradiar quem você é, você causa simpatia ou antipatia nas pessoas que se aproximam de você. Então aquela frase: ninguém gosta de mim, ninguém... Cuidado com isso. Então dá uma olhada no teu sentimento. O que você está fazendo no teu sentimento? O que você está fazendo nas tuas atitudes? Fala o que vem na boca? Age de qualquer jeito? A gente cria um campo de repulsão, de afastamento das pessoas. As pessoas não se aproximam da gente. Porque nós irradiamos isso. A gente cria uma atmosfera que repele as pessoas. Agora, as pessoas boas, elas tendo luz própria, elas entram no nevoeiro da gente tranquilas, porque elas próprias iluminam o caminho delas no meio do nosso nevoeiro. E chega até a gente mesmo, a gente sendo o que é. Mas aqueles que ainda não têm luz como nós, quando vê o nevoeiro do outro, fala: eu não vou entrar não. Deus me livre, vai que eu me perco ali, eu sei lá o que tem nessa estrada aí, né? Eu sei lá o que tem aí eu não vou entrar aí não. A pessoa se sente o quê? Repelida. Ela se sente mal, ela fala: não vou entrar ali não. Agora, quem tem luz própria, né, que não é o meu caso, né, eu vou fazer o quê? Eu vou me fiar pelo que eu sinto dos outros. É assim que funciona. Então a gente precisa criar uma
Pode precisar ter está com o microfone. Pode falar. Davi, você falou um negócio aí que ficou uma pulguinha aqui na orelha. Desde quando mexe na ferida, né? E Pode falar. você disse que a hora que a gente tiver no mundo espiritual, nós não vamos lembrar o que os outros fizeram para nós. Nós vamos nos lembrar o que nós fizemos, correto? Correto. Mas aí, por exemplo, Sim, compreendo. e o caso dos obsessores? Por exemplo, se eu quiser voltar para obsidiar o Guilherme, por exemplo, eu não vou lembrar. Ah, meu Jesus Cristo, gente. Mas já vai pegar. Eu usei uma brincadeirinha, mas eu sempre acho que entendeu o sentido da pergunta. Aí nós vamos lá para Jesus quando ele fala: onde tiver o teu tesouro, está o teu coração. Se nós criarmos campos de inimizades, campos de desconforto com as pessoas, nós nos imantamos a elas, que eu falei no início, né? E a gente não vai se livrar daquele campo, daquela atração, até que resolva isso. É natural que o espírito que odeie, que tenha ódio, que tenha raiva, que tenha mágoa dos outros, ele se vincule àqueles a quem ele tem essa mágoa, essa raiva e esse ódio. Não quer dizer que a pessoa, que vai funcionar essa obsessão contra aquela pessoa. Só vai funcionar se a pessoa tiver algum vínculo conosco também. Se ela também nos detestar, se ela também nos odiar. Porque, você, por exemplo, você pode ter um ódio gratuito do Guilherme, e o Guilherme não ter por você, e até te admirar, e ele talvez não ser, o que não é o caso, né? Ele não ser o causador dos teus males, dos teus desgostos. Então, ou seja, é um ódio de um lado só. É uma vibração negativa sem polo de atração. Ela fica só no recesso. Então você vai ficar às voltas com a vida dele. A vida inteira ele não vai conseguir assediar. Então é isso muito que os espíritos falam, que há muitos espíritos que perdem tempo no mundo espiritual. Passam um longo período atrás de pessoas até desiludirem-se e perceberem que o mal está neles. Não está no outro que ele está querendo prejudicar. Por inveja, por mágoa, por uma série de sentimentos, as pessoas se vinculam a negatividades, né? E podem passar séculos aí naquela negatividade sem até cair a ficha, né? Até despertar. Então depende do móvel desse ódio, dessa raiva, dessa mágoa, né? Se for recíproca, claro que um vai vincular-se ao outro. Já estão vinculados, vivos, né? Quanto mais encarnados. Né? Por aí que funciona. Bom, investiguem-se as origens sociais dos criminosos empedernidos, salvadas as exceções de natureza patológica, hereditária, comprometida pelas obsessões, e se detectarão os lares infelizes, as famílias desajustadas, os grupos perversos, reunidos em simulacros familiares, vitimados pelo abuso, descaso de pessoas inconscientes e chance. Nós já tínhamos dito sobre isso, mas eu vou voltar aqui. Então, quando a gente percebe a ação de alguns malfeitores da sociedade, nós vamos perceber que toda a vida dessa pessoa foi estruturada, desde a família até o grupo que ela viveu, né? Mas por que essa pessoa foi para lá? Por uma lei de afinidade. O espírito nasce onde precisa, e justamente para resistir ao mal, justamente para lutar contra aquele mal. Agora, a família tem responsabilidade no sentido de ajudar aquele espírito a mudar essas tendências que ele tem. Agora, se a família alimenta isso, se ela de alguma maneira não faz nada para livrá-lo disso, é claro que ela não é responsável por criar nenhum sentimento, mas ela pode ser responsável por não ter feito nada para que aquele espírito mudasse o seu rumo. Como eu falei no estudo anterior, o compromisso que nós temos com os nossos filhos é de auxiliá-los a se tornarem melhores. Se nós não fazemos isso, temos essa responsabilidade. A nossa responsabilidade não é de torná-los melhores, porque isso é deles. Essa responsabilidade é deles, é do Espírito, como é nossa. O nosso pai e a nossa mãe não tinham a responsabilidade de tornar a gente melhor, mas de nos ajudar. Isso sim. De oferecer recursos para que a gente tivesse parâmetros para julgar o que está certo e o que está errado. Com o exemplo, com a orientação e com a correção, muitas vezes disciplinada e severa, quando é necessário. O espírito precisa de uma condução severa para reorientar o seu caminho. E você precisa identificar no teu filho, desde pequeno, a tendência dele para auxiliá-lo a mudar. E aí você vai orientá-lo. Pode ser que não funcione. Pode ser que lá na maioridade ele siga o caminho que ele quer seguir. Tudo bem.
mas você fez o que pôde, você auxiliou, a gente deu o que podia. E aí o Espírito vai fazer o que ele quiser. Nós somos livres, nós somos inteligências livres. Né? Deus não interfere na nossa decisão. Né? Eu já orei tanto para essa criatura se tornar melhor e ele não muda. Não é Deus que vai torná-lo melhor. É Ele que vai se tornar melhor. É Ele que vai aproveitar a vida, aproveitar as experiências para se tornar melhor. Se Ele não quiser, Ele vai ficar reencarnando nos campos do sofrimento até decidir ser melhor. É assim com cada um de nós. Se a gente pegar o nosso passado, tem coisas que a gente vem repetindo há várias encarnações. Há várias encarnações. Ou seja, nossos pais não tentaram nos ajudar? Claro que sim. A sociedade não tem leis, não tem regras, para justamente ajudar a gente a ter disciplina e agir como se deve. Né? Tem. Mas a gente quer? Aí depende. Jesus falou, tudo que eu faço, podeis fazer, se o quiseres. Ou seja, ele não disse que era obrigado que a gente fizesse. Né? Por isso que tem a reencarnação. Então, a pergunta do Cristo fica para nós. Se ou quiseres. Então, está aqui o nosso desafio. Nós queremos? A gente quer se tornar uma pessoa melhor? Fica o desafio para nós. Então, ninguém tem responsabilidade pelo que nós somos. Né? Ninguém degenera ninguém. Mas a gente pode não aproveitar as experiências e se manter como é. Então, a família é muito importante nesse sentido. Né? O impedimento familiar, acho que eu voltei aqui um pedaço, né? Uhum. Bom, indo para frente então aqui. Há sempre presente o mecanismo de autopreservação quando se trata de personalidades conflituosas em relação ao comportamento social, evitando o grupo e acusando de rejeição. Então, muitas vezes a gente acusa, como eu falei agora há pouco, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, nada para mim dá certo, aquelas frases de autopiedade, sabe? Que não vai levar a gente a lugar nenhum. Se ninguém gosta de mim, eu vou gostar. E qual a maneira de eu gostar de mim? Evitando tudo aquilo que possa me prejudicar. O comportamento, pensamento, sentimento. Ao corrigir o meu caminho, eu vou criar um campo favorável e satisfatório em torno de mim para boas amizades, para a presença de bons espíritos, inclusive para que as minhas orações consigam ter o fruto que elas devem ter, que é conseguir sintonizar com as esferas elevadas. Porque o espírito orgulhoso, prepotente, egoísta, a prece dele não é ouvida por Deus. Não adianta a gente orar reclamando da vida para Deus. Não é assim que funciona. A gente quer falar alguma coisa para Deus, quando na verdade a gente teria que ouvir. Vem dizer, Senhor, eu queria falar um negócio errado. Senhor, eu estou com uma série de dificuldades, eu queria te ouvir. Essa é a nossa prece. Eu queria te ouvir. O que o Senhor tem para me dizer, para me auxiliar? Qual é a inspiração para que eu possa encontrar o caminho para resolver o meu problema? Ou seja, preparar-se para ouvir e não para falar. A gente usa a prece para tentar impor a nossa opinião, impor o nosso desejo, dizer o que a gente quer. Quem diz que o que a gente quer é o melhor para nós? Quem foi que falou? Geralmente não é. Geralmente não é o melhor para nós. Mas a nossa teimosia, as nossas paixões inferiores, elas fazem com que a gente acredite piamente que aquilo que a gente quer é o melhor para nós. E nós estamos equivocados, errados, numa direção que não é a direção melhor. Né? Estamos atrapalhando a nossa própria caminhada, o nosso próprio crescimento, e a gente quer que Deus ajude a gente naqueles empreendimentos. Você acha que Ele vai ajudar? É uma coisa que o filho vê lá, o pai tem um facão enorme lá, ultra afiado, que corta o fio de cabelo na longitudinal ao meio, para podar lá as coisinhas do jardim. O menininho chega e fala, papai, eu quero brincar com aquele facão, dá para mim? Eu vou lá brincar com os meus irmãozinhos. O pai vai dar? Você está maluco, menino? Eu vou te dar esse facão aqui, você vai se machucar e machucar seu irmãozinho? Vou dar não. Então a gente quer impor o nosso desejo a Deus, achando que o nosso desejo, a nossa vontade é a melhor. Quem foi que disse que é a melhor? Mesmo tendo certeza de que é a melhor no nosso entendimento, a gente precisa se submeter à vontade de Deus. Fala, Senhor, as minhas ideias são essas, e o que o Senhor acha? Me ajuda, me orienta, me fortalece, me direciona. É parar para ouvir a Deus, não tentar ficar fazendo da oração
um campo de petitório e imposição para que Deus nos atenda como a gente quer. Não vai funcionar. Se o pai terreno é previdente e não dá ao filho aquilo que ele não pode, Deus daria a nós, o Pai, o Criador do Universo, sabedores de quem somos na intimidade. A gente não conhece quem a gente é. Cada um de nós aqui somos muito mais do que a gente imagina que é. Nós não somos esse limite que a nossa consciência encarnada nos mostra, que a gente sabe da gente. A gente é muito mais que isso. Nós não sabemos o que a gente é, em essência. O que nós construímos para nós ao longo do tempo, a gente não sabe, mas Deus sabe. Como o pai, que sabe do filho porque ele o viu nascer, trocou fralda, deu uma madeira, ele ficou à noite, ele sabe cada comportamento, cada olhar do filho, cada choramingo dele, ele sabe o que é. Porque ele cresceu vendo o filho pequenininho ali, né, a mãe e o pai sabe exatamente a respeito do filho. E Deus é a mesma coisa. Ele nos criou, ele nos acompanha desde que a gente foi criado por ele. Então adianta a gente querer fazer imposições à justiça divina? Não funciona. A gente precisa orar pedindo conselhos. Falar, Senhor, fala que eu quero escutar. Fala, eu estou ouvindo, me ajuda. Como é que está se conectado com as palavras anteriores? É que no antigo passado, né? Acho que... Foi? Aqui tem uma bolinha, mas tudo bem. Eu achei interessante. Às vezes o grupo social é fechado, impeditivo de crescimento, evitando que novos membros se lhe associem, o que constitui um estágio primário no processo de evolução. Assim, temendo a invasão da privacidade que preserva como mecanismo de autodefesa. Apesar disso, ou seja, apesar de um grupo social fechado, que parece que te atrapalha desenvolver algumas coisas porque te impede algumas coisas. Apesar disso, em grande número de vezes, é ele próprio, inseguro, atormentado, que rejeita a sociedade, refugiando-se em escusas de que não será aceito caso insistisse, mesmo vencendo os seus limites de resistência. Então, não é a sociedade que nos rejeita, somos nós que não queremos conviver com a sociedade do jeito que as coisas são. Existem, como eu disse, existem regras, existem padrões, existem coisas que nós precisamos respeitar. Então, como eu não quero viver daquele jeito, então é melhor, eu falo antecipadamente, ninguém vai me aceitar. Não adianta, ninguém me aceita. Ou então nós temos comportamentos que chocam frontalmente com aquelas regras, com aquele comportamento social, com as coisas que estão vigentes. A gente tenta impor uma personalidade, tenta impor um comportamento, tenta impor um jeito que não é aceito, né? E a gente precisa aprender a respeitar isso. E já tem implícito aí uma ideia, né? Todo aquele que tenta bater de frente com as coisas que são aceitas de forma comum, né? Comportamentos, regras sociais, regras de grupos, toda pessoa que bate de frente com isso, ela tem algum problema de autoaceitação. Ela não se aceita como é. Então ela acha que é o grupo que não a aceita. Na verdade, ela não está preparada para aceitar o grupo, porque ela não se aceita. Como eu disse, quando a gente faz o que quer na vida, o que acontece conosco? A gente fala, eu faço o que eu quero. Todo mundo que se quiser que me aceite como eu sou. Tá bom. As pessoas aceitam a gente como a gente é. Quem não se aceita é a gente. Quando a gente faz o que não deve, a consciência acusa. Ela mostra que o caminho está errado. E aí a consciência não aceita. Então é a gente que não se aceita como é. Como não se aceita como é, acusa o grupo de não aceitá-lo. Na verdade é o espírito que não se aceita. Então ele não está preparado para aceitar o grupo, porque não se aceita também. Né? Mesmo que o grupo fosse fechado, se nós tivermos autossuficiência emocional, ninguém, é claro, é autossuficiente no sentido de convivência, todo mundo precisa conviver, mas se emocionalmente nós estivermos seguros, e seguro não é perfeito, mas seguros, quem é a pessoa segura? Aquele que está fazendo tudo o que pode para ser melhor, vigiando, para não permitir que as suas negatividades o prejudiquem e prejudiquem os outros. Se eu estiver dando uma boa condução aos meus sentimentos, eu consigo conviver em qualquer lugar, mesmo sendo rejeitado, mesmo que as pessoas não me compreendam, porque eu não vou depender delas e da forma como eles me tratam para me sentir bem. Agora, se eu dependo da maneira como sou tratado para me sentir bem, então o problema não é de quem me trata, o problema sou eu, o problema é meu.
O Divaldo, numa entrevista dele, o Divaldo Franco, ele disse uma frase assim que é fantástica, gente, aplica a cada um de nós. Ele fala assim: eu tenho muitos inimigos, mas eu não sou inimigo de ninguém. Olha que frase sublime. Se fosse possível fazer um raio-x da nossa existência e em manchas vermelhas encontrarem as pessoas que não gostam da gente, a gente ia ficar horrorizado de ver esse raio-x. Porque todas as pessoas que nos conhecem, com quem nós convivemos ou que prestam atenção em nós, e fôssemos olhar lá as manchas vermelhas, né? Indo do rosa para aqueles que não têm muita simpatia, até o vermelho, aqueles que nos detestam. Olha, ia ser um festival de cores, hein? De degradê, né? Não é festival de cores, ia ser um festival de degradê, porque a gente ia perceber quanta gente tem antipatia pela gente. Melhor não fazer isso, né? Se tivesse essa máquina, eu não ia querer passar nela, não. Eu não ia querer passar de jeito nenhum. Entendeu? Porque ou seja, e a gente vai viver disso, ou seja, eu vou viver da aprovação dos outros. É porque normalmente a gente sente o contrário. Como eu não tenho antipatia com ninguém, eu gosto de todo mundo, eu acho que os outros também gostam de mim. A nossa irmã disse que ela geralmente faz o contrário. Como ela não tem antipatia por ninguém, ela acha que todo mundo também não tem por ela. É boa essa ideia. A ideia é essa mesmo, é não ter antipatia por ninguém. É conduzir bem o nosso sentimento e deixar os outros sentirem o que eles quiserem. Gente, Deus dá o direito a cada um de nós de sentir o que a gente quiser. A gente vai aprender, a gente vai amadurecer o sentimento. Num tempo a gente sente uma coisa, no outro sente outra, e vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai evoluindo o sentimento. O que hoje é uma antipatia, amanhã pode ser uma simpatia, até um amor mais para frente. Olha, a gente vai evoluir o sentimento. Então, como Deus permite que a gente sinta o que a gente quiser, a gente também tem que dar o direito aos outros de sentir o que eles quiserem por nós. É um problema de cada um. O importante é não ferir ninguém, é vigiar-se para não ferir voluntariamente ninguém. Que alguém se sinta ferido por mim é um problema dele. Mas eu tenho que me vigiar para não ferir ninguém, para não magoar ninguém, para não fazer nada conscientemente que leve a magoar os outros, a ferir os outros, porque inconsciente a gente vai fazer. Há coisas que a gente faz que incomodam as outras pessoas. E há coisas até que é ruim, e a gente não percebeu. Mas essas não têm peso específico de nos atormentar. Porque é as intenções do coração que são levadas em conta pela consciência. Então, se eu fiz alguma coisa para que alguém se sentiu prejudicado, mas eu não tinha essa intenção, eu não desejei jamais ferir ninguém, não quis, isso não tem peso específico de me prejudicar, me atormentar. Né? Pode funcionar depois que eu descubro como lição para eu prestar mais atenção naquela atitude. Aí sim, a pessoa falou: fulano, você fez isso não foi bom. Ótimo, então agora eu vou passar a me vigiar ali. Eu não tinha percebido que isso era ruim. Muito bem. Agora, o que é consciente, isso é perigoso, porque esse nos atormenta. É um barulho que se instala na alma que não deixa a gente dormir, não deixa a gente tranquilo, não deixa a gente em paz. Então isso é ruim. Aquilo que eu faço consciente que fere os outros. Então isso eu tenho que trabalhar. O que a gente faz inconsciente? Paciência, né? Então, a questão de ser aceito ou não ser aceito, sou eu que não me aceito como sou. Sempre que a gente chegar num lugar e se sentir rejeitado, não fique acusando ninguém, nem bravo com ninguém, não. Presta atenção no sentimento. Mas por que eu estou me sentindo rejeitado? Porque o importante não é ser aceito, é a gente aceitar as pessoas. Até dar a ela o direito de não gostar da gente. Sem se sentir mal com isso. Né? Sem se sentir mal com isso. Ter a tranquilidade de olhar e deixar cada um amadurecer, como a gente também vai amadurecer. A gente também vai amadurecer em muitos campos que hoje a gente não tem entendimento de servir. Eu tenho aprendido muito isso com os Espíritos, sabe, ao longo dos anos. Eu tive que fazer isso, porque senão eu tinha abandonado o meu trabalho, minhas tarefas há muito tempo. Se eu não tivesse aprendido a lidar com as pessoas como elas são, a aceitar as pessoas, a não esperar nada de ninguém. E ao contrário, tentar de minha parte fazer o meu melhor. O que as pessoas sentem, elas é que vão ter que administrar, não é problema meu. Como o Divaldo falou, eu tenho um monte de inimigos, mas eu não sou inimigo de ninguém. Ou seja, eu não tenho inimizades no meu coração. Então, a inimizade dos outros não me faz mal. Os sentimentos ruins dos outros contra mim não me faz mal.
os desejos infelizes, as vontades inferiores, não me atingem, não me alcançam, porque eu não tenho nada contra elas. Procuro não ter. Então, eu não estou na reta, né? Ontem ainda uma pessoa me falou assim, se eu acreditava em trabalhos, né, espirituais, e se eu me incomodaria se alguém tivesse feito algum trabalho contra mim e tal. Eu falei assim, primeiro que as coisas não são como eles dizem que são. Esses trabalhos que se fazem não é assim que se encara. Não funciona assim. Não precisa que alguém faça um trabalho espiritual contra mim por aí, em qualquer lugar que seja. Com todo respeito àqueles que fazem. Mas se eu tiver um pensamento ruim, um padrão emocional ruim, se eu for uma pessoa má, eu já estou na reta e na frequência do mal de qualquer forma. Não precisa que alguém faça nada contra mim. Eu já estou e posso sofrer acidentes, eu posso ter isso, posso ter aquilo, e fico achando que foram os outros que fizeram. Na verdade, fui eu que fiz, com o meu sentimento. Agora, se eu estou acima daquele que tenta me agredir, o que vai me alcançar? Nada. O Espírito Camilo, no livro Justiça e Amor, ele diz assim, paire acima do teu agressor, para que ele seja obrigado a absorver de volta tudo que enviar contra ti. Então, ou seja, se alguém vibra contra mim e eu estou acima dele, essa vibração faz o quê? É um bumerangue. Você já viu o bumerangue? Aquela pecinha que se joga e ela faz uma curva longa e geralmente volta no lugar que foi atirado? O pensamento, o sentimento ruim é a mesma coisa. Do bem e do mal. Se você joga bumerangues bons, o que vai acontecer? Ele vai, no caminho ele vai receber um monte de benefícios das criaturas do bem e vai voltar para mim, enriquecido do bem. Mas se eu jogo um bumerangue ruim, um sentimento ruim, ele vai também ser agregado de negatividades desse caminho. Quando ele bater em mim, ele vai bater em mim carregado de todo o mal que eu desejei quando lancei ele, já acrescido de outros males que têm sintonia comigo. Então quem me faz mal? Os outros? Não. Quem me faz mal sou eu mesmo. Voltando um pouco naquele assunto que o Amanda colocou, esses grupos fechados incluiriam as pessoas que são preconceituosas ou que fazem bullying com outras pessoas, ou estariam ligados simplesmente a núcleos da sociedade, por exemplo, certas religiões, certos grupos, clubes ou associações ou coisas assim. Acredito que é tudo. Engloba tudo. Pessoas que fazem bullying, grupos sociais, religiões, né? Há muitos grupos que podem ser chamados de grupos fechados, que acabam tendo um jeito de ser, uma forma de se comportar e têm dificuldade de aceitar novos membros, principalmente pessoas que pensam diferente, né? Pode-se incluir tudo. Tá? Agora, muitas vezes a pessoa chega, o orgulhoso, por exemplo, quando ele chega num lugar e ele quer, ele decide que ele nunca resolveu fazer, nunca fez nada. Aí ele decide que ele vai fazer caridade, que ele vai fazer alguma coisa. Aí ele chega num grupo, num lugar onde ele acha que ali ele pode trabalhar. Ele não procura onde estão os latões de sopa, onde estão os lugares para limpar, onde tem alguém para trocar fralda, onde tem alguém para empurrar a cadeira de rodas, onde tem alguém para contar alguma coisa. Não, ele quer, como é que se faz para chegar à presidência aqui mesmo? A mesma coisa que ele quer saber, como é que se faz para chegar à presidência? Entendeu? Eu quero quem é o chefe aqui? Como é que faz para chegar a ser chefe de turma aqui, chefe de equipe, a presidir os negócios aqui? Como é que faz? Esse está afim de auxiliar? Não, está afim de perturbar. É alguém que não quer trabalhar. Está vendo? Eu não fui aceito. Eu saí de lá porque lá, está vendo? Eles não dão oportunidade para a gente. Ele não quer oportunidade de trabalho. Ele quer a oportunidade de exercitar o ego dele, a sua vaidade. Então não está pronto para servir. A vida precisa ainda esfolar mais um pouco, né? Tirar mais um pouco das camadas grossas da superfície da alma e deixar a ferida exposta. Porque a hora que a ferida fica exposta, aí a pessoa procura mesmo. Aí ela fala, eu estou machucado, como é que eu faço para tratá-lo? É diferente. Daquele que chega com a ferida camuflada e achando que ele está pronto já para servir, para liderar, para indicar isso aqui. Aí fala, aquele grupo lá é fechado. Não, sou eu que não estou aberto para servir. Não é o grupo que é fechado, eu que não estou aberto para servir. Né? Tem um pensamento muito justo que no movimento espírita que fala, todo mundo queria ter a mediunidade de Chico Xavier.
Agora, quem é que queria a vida de Chico Xavier? Para ter a mediunidade como o Chico tinha, precisa ter a vida que o Chico tinha. Porque a faculdade por si só não quer dizer nada. Há muitos médiums com capacidade em potencial, mas que não servem para nada. Porque não aceitam, não querem passar e viver conforme a disciplina que a mediunidade ela indica. E não aceitar isso é abrir mão do benefício que a mediunidade tem. Que é servir com amor, servir com Jesus, servir conforme ela pede que se sirva, com renúncia, com sacrifício. Quem é que está disposto a isso? Todo mundo quer a mediunidade do Chico. Todo mundo quer uma mediunidade. Ah, eu queria ser vidente. Para quê? Para você ficar louco? Você quer ser vidente para ficar louco? Porque se você não tem equilíbrio, se você não tem disposição para o trabalho, de lavar um banheiro, de empurrar uma cadeira de roda, de trocar uma fralda, de fazer alguma coisa no campo da caridade prática, vai enxergar o que do outro lado? Anjos? Pode ser até que veja de vez em quando algum. Mas vai enxergar mais o quê? Aquilo que estiver na sua frequência. Ora, eu prepotente, orgulhoso, vaidoso, desregrado moralmente, estou na faixa de quem? Dos anjos? Coitado do meu anjo da guarda, né? Ele tem que andar correndo atrás de mim para ver se eu escuto ele. Mas os demais, estou na faixa de quem? Dos espíritos malfazejos, daqueles levianos tanto quanto eu, que querem o quê? A minha derrota, a minha loucura. E eu vou para onde? Como? Virutinho. Entendeu? Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons médios não são aqueles que têm faculdades ultra flexíveis. Não são essas palavras, mas esse é o entendimento. Mas aqueles que são simpáticos aos bons espíritos. Eles são os bons médios. Daí, então, os espíritos preferirem aqueles médios que têm uma faculdade menos ostensiva, mas que são dóceis às suas intuições, às suas indicações. Não precisa ter uma faculdade exuberante, de enxergar, de ver, de escrever, plantar bananeira, não é para isso. A mediunidade não é para colocar no palco para espetáculo. Ela é uma ferramenta de amor para o trabalho, que precisa estar afiada, cuidada. E isso se faz aprendendo a servir, não a liderar. Aí a pessoa chega num grupamento, aí eu tenho mediunidade aqui, ninguém me deixa ir para a mesa mediúnica trabalhar. Meu filho tem mesa aqui também, mesa de cortar legumes, mesa de cortar alimentos, mesa de amassar massa. Tem mesa sim. Mas a pessoa quer o quê? Ela quer o trabalho mediúnico. Ela não quer polir-se primeiro, passar pelo polimento moral, material, espiritual, para que ela aprenda a servir primeiro. Senão é uma mediunidade improdutiva, vai dar trabalho para os espíritos. E para o grupo, né? Vira um perturbado andando para cá, para lá, batendo com todo mundo. E responsável é o dirigente que aceita e coloca alguém. Simplesmente porque chegar a casa com uma mediunidade ostensiva, é um engano isso. Há que se polir a pessoa primeiro, para que a mediunidade se exercite bem depois. Esse é um engano que se comete. Tem que se polir a pessoa primeiro. Eu tenho que me educar primeiro. Eu tenho que aprender a servir os meus irmãos, a estar com... Se eu não aprendo, não quero, não aceito servir os encarnados, vou servir os desencarnados, que jeito? Então, meus irmãos, é uma grande ilusão, né? Agora, as pessoas elas não se vinculam aos grupos de trabalho. Às vezes fazem isso quase que obrigadas, por regras, por disciplinas que a casa tem. É raro o voluntário que chega e diz assim, ó, eu quero trabalhar nessa atividade, ó, eu queria colaborar aqui, eu queria ajudar ali. É raro, você tem que escalar as pessoas, às vezes tem que pegá-las a laço. A laço. Né? Joga o laço e puxa, e o bicho vem, igual o boi, né, quando você puxa, ele vem arrastando. Para o bem dele, o pior é isso, né? É para o bem dele. Você puxa o bicho, aí ele chega fungando. O que foi, meu filho? Você parece que está indo para o matadouro. Você está indo para o trabalho, para ajudar no trabalho do bem. O que você vai ajudar aqui, ó, vai alimentar muitas crianças, vai alimentar muitas pessoas, vai ajudar. A pessoa chega quase que, como diz o caipira, na chincha, né? Puxado ali, porque não aceita. Entendeu? A pessoa pensa que ela vai melhorar, que jeito? Como é que eu vou melhorar sem a caridade? Como é que eu vou melhorar sem o espírito de serviço? Meus irmãos, não existe melhora sem lapidar o sentimento. Além da convivência, eu preciso aprender a lapidar o sentimento no trabalho do bem. É a única maneira de eu me tornar uma pessoa melhor. Não existe, senão Jesus teria dito,
é a receita dos males da humanidade. Jesus disse, ama o teu próximo. Não tem outro jeito da gente se lapidar. Faz para o teu semelhante o que você gostaria que te fosse feito. Ajuda, socorre, ampara. Não espera ser convidado, não espera. Ofereça-se para o trabalho. Não espera que te pegue pelo laço, que te puxem, que te imponham uma disciplina, porque isso às vezes é necessário. Mas não espere isso. Senão, a gente vai acusar todo mundo, acusar o grupo social, acusar o grupo espiritual, acusar tudo. Ninguém aqui eu não sou aceito, ninguém. É lógico, qual é o pensamento que eu tenho? A rainha de França, quando chegou no mundo espiritual, está no Evangelho segundo o Espiritismo, ela disse, rainha eu fui, rainha esperava ser do mundo dos espíritos. Aí ela fala, que decepção. Aqui eu tenho que pedir pelo menor dos serviçais do meu palácio, a quem eu desprezava e achava que não era ninguém. Olha só, o que servia, o que trabalhava na cozinha, o que trabalhava na cocheira, o que trabalhava... Por esse ela tem que pedir, porque lá no mundo espiritual, ele era infinitamente mais elevado que ela. Quem trabalha, que está construindo um castelo para si mesmo, luzes espirituais para si mesmo, que vai encontrar no mundo espiritual, na outra vida. É o segredo da felicidade. Então, dizer que eu não sou aceito na sociedade, então, onde está a minha disposição de trabalho, de serviço? O que a gente espera que aconteça conosco? É uma decisão própria. Tem a ver aqui com o pensamento da Joana de Ângeles. Por outro lado, as dificuldades financeiras geram impedimentos para a planificação existencial, por facultarem complexo de inferioridade econômica entre os aparentemente triunfadores que dispõem de recursos para desfilar o seu triunfo, a saúde e a sua felicidade. Muitas vezes a dificuldade financeira faz a gente se sentir inferior, né? Você não tem aquilo que os outros têm, tem dificuldades e acha que é inferior por isso. Mas não é. Isso é uma ilusão. A gente não é, nós não somos os nossos bens. E a gente vai perceber que tudo vai ficar aqui. Se um dia você conversar com um familiar teu desencarnado, você vai perceber que ele nunca vai se referir a nada material. Ele vai se referir aos sentimentos, ao amor que ele tinha, às pessoas que ele tem saudade, aos corações que ele reencontrou no mundo espiritual. Ele vai se referir a coisas que não tem nada a ver com coisas materiais. O teu filho nunca vai poder te cobrar não ter dado isso ou não ter dado aquilo para ele, materialmente falando. Nunca. E ele não vai cobrar isso no dia que ele tiver consciência, no mundo espiritual da sua condição, ele vai dizer, meu Deus, ainda bem que o meu pai não me deu. Ainda bem que eu não tive aquela facilidade. Ainda bem que eu não ganhei aquilo que eu queria. Mas do que a gente vai se lembrar? Dos afetos, do amor, da ternura, do carinho, da convivência. Isso a gente vai lembrar com muita intensidade. Estejam eles onde estiverem, as referências espirituais de cada um serão sempre os afetos. Sempre. Por isso que nós temos que vibrar pelos nossos desencarnados, lembrando-lhes coisas boas. Quando você pensar no desencarnado, pensa nas coisas boas. Você é muito importante. E não diga assim, você foi muito importante para nós, porque ele está vivo. Você é muito importante para nós. Você é. Vivemos momentos muito bons, que bom. Bom, a gente continua te amando, a gente continua te querendo o teu bem. Quando a gente faz isso, a gente envia uma atmosfera de alento, de tranquilidade para o coração deles. E eles se sentem bem. Isso é o que a gente precisa vibrar, porque essa é a dinâmica da vida. O restante vai ficar tudo aqui. Tudo que é material não tem sequer qualquer valor para o espírito, senão como um veículo que ele se utiliza para construir bens espirituais. Eu posso utilizar minhas coisas materiais para construir bens espirituais, mas a matéria é matéria. Vai ficar tudo por aqui. Então, que ninguém se sinta inferiorizado porque vê o outro que aparentemente tem um sucesso, porque tem mais coisas, né? A gente olha para a vida e acha assim, que triunfadores são aqueles que chegaram ao topo da glória material, né? Eu me recordo do filho de um amigo meu que ele disse um dia, chegou papai, chamou a irmãzinha e falou assim, papai, a gente quer ser rico. Ah, que interessante, a gente quer ser rico. E a gente quer comprar um monte de coisa e a gente não consegue, papai. Nossos amiguinhos têm e a gente não tem. Aí
Tem toda uma história depois que eu conto geralmente em palestra, lembrando esse desfecho que o pai levou eles para ver uma situação realmente de dificuldade humana. E quando eles voltaram, um olhou para o outro e falou: pai, a gente queria falar uma coisa para você. O que é que foi? Papai, a gente não quer mais ser rico. Ou seja, entenderam na prática a questão de que não é importante. Eles já tinham tudo, eles tinham. Aí eles disseram: a gente tem você, a gente tem a mamãe, eu tenho a minha irmãzinha, ela tem a mim. Então, eles conseguiram reconhecer, com pouca idade, que eles já tinham tudo que precisavam ter. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Esse é o grande valor da vida. É aceitar e entender que aquilo que a gente tem é o necessário para aquela existência. E até o que falta é o necessário. Até o que falta. Entendeu? Talvez se a gente tivesse, a gente gastaria as nossas boas energias, a nossa atenção, cuidando às vezes de coisas, quando podemos cuidar de sentimentos, que é mais importante. Não tendo tantas coisas, sobra mais tempo para a gente se dedicar ao bem, dedicar ao próximo. Porque quem tem muitas coisas, gasta muito tempo às voltas nas coisas que tem. E não com o que se é, né? Com aquilo que se deve ser. A gente já gasta muito tempo com as coisas que a gente tem. É um tempo, sinceramente, um tempo relativamente perdido. Né? Gastar tempo administrando coisas, quando na verdade a gente precisaria gastar tempo administrando o bem, o tempo que a gente pudesse dedicar ao semelhante. Esse é um tempo que nós ganhamos. Né? Esse é um tempo que tem um valor muito grande. Sabe-se que os valores amoedados certamente promovem o indivíduo. O grupamento social onde ele se movimenta, porém de alguma maneira evita que padeça a injunção de todos os sofrimentos que são comuns às demais criaturas. É confortável, é claro. A aplicação desses valores pode atenuar as dificuldades, diminuir as provações, ensejar comodidade. Nunca porém impedir as ocorrências que a todos afetam, especialmente as de ordem íntima, que antecedem o comportamento atual. Então, ter coisas traz conforto material, traz conforto exterior. Mas nenhum conforto exterior pode resolver o problema do sentimento. Há pessoas enclausuradas em palácios, vivendo de forma miserável, sofrendo terrivelmente os horrores da depressão, da síndrome do pânico, de outras doenças emocionais graves. O que é preciso edificar para si mesmo um outro tipo de construção para se viver, que é a construção da paz. Cada espírito necessita neste mundo transitar nas faixas da esperança, proporcionando àqueles com quem convive todo o bem que lhe for possível. Esta construção, quando abrigar a criatura, lhe trará não somente o conforto exterior, mas especialmente o conforto do sentimento. Assim, em cada momento de luta neste mundo, nos lembremos que este é o nosso quinhão de esforço que precisamos dar a nós mesmos para nos tornarmos criaturas mais disciplinadas, tendo uma vida mais proveitosa e esperançosa. Se os lucros, ao final, materiais, forem satisfatórios, agradeçamos a Deus a oportunidade de ter algumas moedas a mais, para que possamos ter um pouco de tranquilidade. Mas, sobretudo, seja qual for o móvel da nossa conquista, lembremos de partilhar com as criaturas o bem que nos chegou às mãos, porque somente assim a nossa alma se elevará às alturas infinitas do amor de Deus e agregará a bondade, a serenidade, a compaixão, a misericórdia e o autoconsolo, que são os tesouros que o Espírito pode, a seu turno, conquistar nesta escalada evolutiva em que se encontra. Antes de vislumbrar os dividendos para os quais podeis se fartar, nos quais podeis se fartar, lembremos de buscar as coisas simples, as convivências nobres, a caridade, para que delas os frutos reais que nos saciam, aí possamos conquistar. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua